Olá, pessoal, sejam super bem-vindos ao Connect Executive Cast. Estamos aqui hoje para mais um episódio, falando um pouquinho de inovação, tendência, produto, muita coisa bacana. Daqui a pouquinho já vou apresentar a nossa convidada. Eu sou a Silvana Pampum, founder do Connect Executive Hub, e vou estar aqui moderando essa conversa, este bate-papo. Então, antes de mais nada, queria agradecer, Ricardo, por estar aqui com a gente, a Hotmilk por estar cedendo espaço, parceria bacana que a gente tem de longa jornada. E, Ricardo, para começar o bate-papo, o nosso esquenta, trazem um pouquinho de quem é o Ricardo, sua trajetória, alguns marcos de carreira que, com certeza, quando a gente olha para trás, fala, putz, me moldaram no profissional que eu sou hoje. E aí a gente já começa aí trazendo a temática para o nosso envolvimento. Legal. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para estar aqui. Acho que é sempre bacana poder compartilhar um pouco, da nossa história e da nossa visão de mercado. É sempre bacana trocar. Bom, eu sou o Ricardo Sanfelice, eu sou engenheiro por formação, engenheiro eletrônico, mas sempre trabalhei na área de negócio. Sempre na área de negócio, de produto, de inovação, novos negócios. Comecei minha carreira na área de telecomunicações. Passei por algumas empresas logo que eu me formei e já trabalhando sempre nessa área mais de negócio e menos na área técnica. Eu acho que a grande alavanca na minha carreira foi participar da GVT. Fiquei 15 anos na GVT, desde o startup, em 2000 até 2014, quando a GVT foi vendida por Telefônica e foi fundida na Vivo. Trabalhei na área de marketing lá, entrei como analista e fui subindo dentro da companhia até o cargo de vice-presidente de marketing, que eu ocupava quando a gente fez a venda para o Telefônica. Nessa operação eu acabei indo para a Telefônica, para a Vivo, fui ser vice-presidente de marketing lá por um ano da área B2C, e depois a gente acabou fazendo startup de uma unidade de negócios específica voltada para a área digital e para a área de inovação, para fazer toda a parte de transformação digital da Vivo. Fiquei por lá por 4 anos na Vivo. Em 2019, eu já estava basicamente 22 anos em telecomunicações, aquele bichinho da inquietude. Aquela inquietude, curiosidade que tem por aí. A zona de conforto ali, eu falei, caramba, eu preciso mudar e conhecer outros segmentos. Na época, eu era responsável pela Wayra, que é a aceleradora de startups da Vivo. Isso me conectou com outros segmentos, como telecomunicações é a base, basicamente, de tudo onde a gente entende hoje de mundo digital foi construído, em cima de telecomunicações. Eu tinha muita exposição a empresas de saúde, de entretenimento, de finanças, serviços financeiros, de educação, que usavam parcerias com a Vivo para entregar seu serviço. E isso fez com que eu me apaixonasse por esse mundo fora do setor de telecom. Eu saí da Vivo, comecei a investir em startups, comecei a atuar como conselheiro e acabei migrando como executivo para a área de serviços financeiros. Me juntei ao grupo Barigui para fazer o lançamento do Banco Bari. Fiquei por 2 anos. E depois fui convidado pelo Banco Votorantim, pelo Banco PV, para fazer também o lançamento do Banco Digital e a transformação digital do Banco Votorantim PV, liderando não só a parte digital, mas também toda a área de marketing, canais digitais, assim por diante. E mais recentemente eu deixei o BV, estou me concentrando atualmente na minha carreira de advisor, de conselheiro. Sou conselheiro em 2 empresas hoje, uma empresa de mídia americana e uma empresa de software nacional. Então, estou vivendo agora um pouco dessa transição de carreira de executivo, conselheiro, palestrante. Não, e repertório que não falta. Vai conseguir, com certeza, agregar muito valor aí na jornada como advisor. E acho que pegando o gancho, acho que você pegou 2 grandes ondas. O mundo do telecom, que realmente passou por grandes transformações. A gente para olhar, o passado, a maneira que veio essa grande empresa, seja GVT, Vivo e tudo mais, fazendo o movimento que fez. Ele, inclusive, se reinventando, porque depois disso surgiu outros players e a maneira de comunicar mudou drasticamente. Mas também você foi para uma outra área que mudou muito, que é a fintech da vida, o boom que de como criar produtos digitais, de como personalizar algumas outras ideias.
Conta um pouquinho aí desse paralelo, o que você tem aí de grandes percepções dessa jornada. Legal. Então, acho que você explorou muito bem o tema, porque muitas pessoas me perguntam como é que eu consegui pivotar minha carreira de dois segmentos tão particulares, né, tão distintos, né, como telecom e serviços financeiros. E eu acho que está nesse processo de transformação e esse meu perfil de transformação. A área de telecomunicações, se você olhar há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, era uma área, um setor extremamente concentrado, em 3 ou 4 players, um setor com muita receita, com baixa competição, e num setor com essas características, normalmente você tem o quê? Margens altíssimas. Com certeza. E, infelizmente, uma prestação de serviço que deixa a desejar para o cliente final. Principalmente porque até ter novos entrantes, o capital que necessita é alto. Exatamente. E aí dificulta. Exatamente. Então, você tem um engolido, natural. natural. Exatamente. Então, essa era o setor de telecomunicações. O que aconteceu com o advento da popularização da internet, da banda larga, do móvel, etc., entraram literalmente novos entrantes, né? E disruptaram o setor de telecom, não só na infraestrutura, mas na parte de serviços. Você passou a ter um Netflix, um Amazon Prime, etc., oferecendo serviços de TV por assinatura que antes eram monopólios das telcos. Isso fez com que, e com serviços com uma proposta de valor e qualidade muito acima das telcos, isso fez com que o mercado se mexesse, né? Então eu vivi essa transformação, especificamente na GVT e na Vivo. Quando a gente olha isso, hoje o setor de telecom já é um setor muito mais maduro, muito mais moderno. Isso aconteceu exatamente da mesma forma no setor financeiro, alguns anos depois. Mercado enorme, altas margens, serviço não tão bom, dá oportunidade para novos entrantes quando você vem com uma tecnologia diferente. Então, o advento dos bancos digitais fez com que não fosse a condição de entrada, a barreira de entrada, fosse mais tão grande. Hoje a gente tem competidores fantásticos que literalmente fragmentaram o mercado de serviços financeiros, trouxeram competição, baixaram tarifas e, obviamente, aumentaram a... E é muito perceptível, né? Quando você fala de fragmentação, tinha lá os Big, tá? Big, Five, quantos bancos, e agora cada um personaliza, o nicho disso, de entrada, seja microempreendedor, dificuldade de abrir conta, né? Alguns não conseguiram comprovar renda, aquela coisa toda, então você começa a achar outros nichos de mercado e a entender de verdade o cliente, porque antes você entrega um produto, você quer ou não quer, né? Então não tinha tanta disputa, né? Tinha a intenção de verdade. Exatamente. Não, e eu acho que a grande tendência agora é olhando para frente, né? Quais são os setores e já mostras claras de quais são os próximos, né? Então você vê educação, saúde. Você já vê para os primeiros. Educação, eu tô curiosa. E saúde também. Saúde, a gente fala bastante que é outro que é bem resistente, aquela coisa toda, mas o que vai vir para remodelar a maneira do que a gente encara a saúde, né, recentemente, com os altos valores que são de investimento e tudo mais. Hoje você já tem players de saúde digital, digamos assim, né, usando o digital como um canal principalmente, estão revolucionando. Então você pega, por exemplo, planos de saúde digitais, com telemedicina, com franquias mais flexíveis e aderentes ao consumidor final, com verticalização com hospitais, né? Então você tem a prestação de serviço, o plano de saúde, o médico e o hospital, que é uma coisa importante. Houve uma mudança, tem um ponto muito importante, que é a questão de legislação. Esses 4 mercados, telecom, serviços financeiros, saúde e educação, extremamente regulados. E você só tem porta aberta para inovar e para mudar o mercado quando você tem um impulso regulatório. Em telecom foi a privatização do sistema Elebrás, no caso dos serviços financeiros foi as novas leis que abriram do Banco Central, PIX e assim por diante, e a gente teve um marco de saúde há pouco tempo, que abriu as portas para ser mais flexível. Então hoje você já vê planos de saúde ou cooperativas de saúde em modelos mais antigos, você tem muito pelo advento desses novos players. E eu acho que a educação, o ensino à distância alavancado pela pandemia, também teve esse papel, né? Democratizou a informação. Exatamente. Antes, para você fazer qualquer formação exterior, você tinha que pegar um voo, tinha que estar indo para lá, aquela coisa toda. Hoje você tem acesso a inúmeras formações, algumas inclusive puxadas, gratuitas e assim, e numa escala gigante, né? Então, tem uma mudança em educação específica, além da questão de regulação, tem uma mudança no comportamento do consumidor. E uma mudança na sociedade em si. Porque, antigamente, pouco tempo atrás,
um diploma de algo online não era reconhecido. Total. Até hoje em porque algumas era parecido com banco. Exato. Você tinha lá os grandes instituições renomadas que valia muito mais por onde você conseguia ter o diploma. Exato. E hoje em dia está sendo questionado até colocado em xeque. E, de fato, a educação nos vai levar num próximo passo, que muitos estão empreendendo e tudo mais, sem essa necessidade e vontade de fazerem uma graduação. Não tenho dúvida que saúde e educação são as próximas ondas aqui. E, obviamente, ainda em telecom e serviços financeiros tem muita oportunidade. Eu lembrei de uma outra que eu agora, pensando, energia. Também eu acho que vai ser um boom aí de movimento solar, a regulamentação, vai surgir acho que coisas diferentes. Geração distribuída, comercialização, né, o mercado livre de energia, tudo isso é muito novo. De novo, Regulado. Perceba que aqueles fatores que eu citei no começo, eles se repetem em energia, né? Muito dinheiro, margens altas, pouca competição, mudança regulatória pode ser impactada por tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você tem uma startup que eu conheço em São Paulo, que é a Luz, né? Você pode comprar energia deles. E você gerencia tudo através do seu aplicativo. Então, você não compra mais a energia da distribuidora. Claro que existe, você pode fazer isso também hoje, sem tanto apoio do digital, mas isso começou para as empresas, né? O mercado livre de energia, hoje já está nos condomínios, mas está muito próximo de chegar na pessoa física final. Ele está chegando de uma forma um pouco mais, eu diria assim, indireta ou mascarada, porque como você não pode fazer compra direta, ele ainda está vendo por cooperativa, você se associando, mas conseguindo de alguma forma fazer a compra da energia de uma outra forma. Então, a hora que realmente ficar muito mais disponível, né, vai acelerar muito esse processo. Bacana. E aí pensando, né, quando você fala de produtos digitais, no teu mundo, última experiência agora do Banco BV ou qualquer outra experiência, quais são as dificuldades de colocar um produto em pé? Por onde que vocês começam essa jornada? Né? Eu falo bastante que esse universo de desenvolvimento vamos pivotando ao longo do caminho para saber que está no momento de implementar, não implementar, nada. Quais são os outros desafios, né, que você observa? Bom, eu acho que quando você vai desenhar acho que um produto digital, acho que tem quase um blue book para isso, né? Escutar o cliente, desenhar as jornadas, desenhar focado no cliente, não focado nos seus processos internos, né? Isso é um blue book que eu acho que funciona bem quando ele é executado dessa forma. Mas o grande ponto, eu acho que são as barreiras. Principalmente quando você está numa companhia que não nasceu digital. Brinco muito com meus amigos que é assim, várias passagens que eu tive na minha carreira, eu liderei áreas de inovação. As pessoas falam assim, eu não concordo em ter uma área de inovação. Porque quem tem que ser inovador é a empresa inteira, não pode ter uma área. Muitas pessoas falam assim, onde fica a área de inovação do Spotify ou do Netflix? A área digital dessas empresas. São empresas nativas digitais. Quando você vai para uma indústria, uma empresa de serviços que tem, sei lá, 20 anos, para um banco, uma BV que tinha 30 anos, quando a gente faz, um legado muito grande. E você precisa ter um grupo, não gosto de falar área, porque pode ser uma área, mas pode ser grupo que catalise a inovação na companhia. E que faça com que essa inovação consiga acontecer usando o Blue Book, vou botar um produto digital no ar, mas sobrepassando essas barreiras que naturalmente acontecem, né? São barreiras de apego ao passado, são barreiras de algo que, por exemplo, arriscar algo que é uma vaca leiteira da companhia, né? Vou dar um exemplo para você que é bem antigo. Muitas pessoas do podcast não vão nem saber disso. A internet já foi discada, né? Ela já teve o barulhinho do modem, etc. E tal. Super lenta e chegou a banda larga. A banda larga precisava de um investimento, as operadoras de telecom precisavam fazer um investimento para que ela acontecesse. Só que a internet discada dava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, para que uma operadora vai fazer um investimento para colocar uma banda larga que mata o seu principal produto? Qual é o momento que você toma essa decisão? É você matar o seu próprio produto, antes que alguém faça isso. Então, isso lá na época dos anos 2000, o início dos anos 2000, foi uma decisão dura para as operadoras de telecom fazer, né? Então, mesma coisa quando você chega para um banco e fala assim, não, nós vamos agora fazer um empréstimo que não cobra uma tarifa de cadastro.
famosa TAC. Uma fonte de receita importante para os bancos, né? Você me lembrou de um dos talks que a gente fez, presenciais, tinha uma pessoa do Banco do Brasil, trajetória. E ele comentou que quando ele estava na jornada do Banco do Brasil, eles inclusive lançaram as contas digitais sem a tarifa. E isso há anos antes de o Nubank, dessas grandes surgirem. Mas o que aconteceu? Mês a mês começou a aumentar o número de pessoas que cai a receita, falou, não, mata isso, já está tirando a nossa receita, e isso não vai. Porque na primeiro momento, o que você pensa? Eu estou só perdendo aquele valor de entrada, aquela recorrência e tal. Não vê onde vai chegar, ou se alguém está disposto a fazer. Então, às vezes, a própria empresa tem grandes ideias, mas que nem você comentou, para o processo justamente por não acreditar que ele... Eu costumo dizer que as pessoas perguntam, mas por onde você começa, né? Quando você vai começar uma estratégia de inovação, por onde você começa? Eu acho que a gente tem que começar, as pessoas pensam em processo, em área, em hackathon, Cada um com uma história. Uma coisa chamada crença da alta administração. Se você não tem um conselho extremamente engajado com essa ideia e um CEO comprado com a ideia, não adianta investir. Não adianta, você pode colocar, porque vai virar, a gente chama de voo de galinha, vai durar 1 ano, vai durar 2 anos, 3 anos, mas no primeiro soluço que a corporação tiver em relação a resultado, ela vai matar essa estratégia. Ela vai considerar que essa estratégia é importante, mas ela não é urgente, né? Mas aqui a gente tem um problema bem grande. Me dá até calafrios da tua dica. Eu super concordo com ela, mas só para a gente trazer para a mesa. A gente observa cada vez mais conselheiros, não vamos generalizar, mas tem uma boa parcela ainda que é old school, e não viveu a rotina, esse mundo que a gente fala de inovação. Era um conselheiro que senta numa mesa muito mais para olhar retrovisor, passado, resultado, do que para assegurar o sucesso e sustentabilidade do negócio. CEOs que estão, às vezes, em grandes corporações, uma trajetória brilhante, mas que trouxeram até ali. E não com um repertório de inovar, olhando players que vão chegar. Então, assim, às vezes me dá um frio na barriga de pensar que a corporação vai ficar vulnerável a só este público para conseguir gerar aí essa matriz. E eu entendo que de baixo vai começar algum movimento? Pode, mas muito superficial e que não vai conseguir passar e transformar o negócio. No máximo vai fazer melhorias incrementais, alguma ideia que vai surgir. Mas eu acho que se não te dá essa percepção também, o que você percebe? Não, sem dúvida, quando a gente olha o perfil, né? Recentemente eu acho que vi vários estudos que mostram, vários levantamentos mostrando o perfil dos conselhos e dos CEOs, principalmente das empresas listadas, que isso é mais fácil de levantar. E exatamente essa situação se mostra nos dados. Então você tem uma predominância, por exemplo, de conselheiros com acima de 60 ou 65 anos, experiência super importante, não tem nenhum caráter de etarismo aqui, mas eles não se adaptam. É difícil uma pessoa ter se adaptado e ter vivido essa transformação a ponto de levar a organização para um salto de inovação. Não que as qualidades dessas pessoas não sejam fundamentais para tocar o negócio, mas precisa de repertório e precisa de ter mais heterogeneidade no conselho. Uhum. E mesmo que eu teve até um artigo que a gente lançou pelo Connect, que a gente falou que os bons conselheiros deveriam ser capazes de optar sua própria cadeira. Eu estou olhando meu business, eu não sou a pessoa indicada para o growth, para uma estratégia de M&A, para A, B ou C. Eu deveria falar, tem que entrar um novo conselheiro para levar a empresa para o próximo nível. Nenhum conselheiro vai fazer isso. Então, no mínimo, ele poderia falar, então vamos criar um comitê temático, vamos fazer outra coisa, né? Mas trazer esse oxigênio novo e olhar diferenciado. Acho que aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, tem um exercício grande de humildade. Se espera de um conselheiro que é super sênior esse exercício. Quando a gente olha as recomendações, as boas práticas de governança corporativa, a avaliação anual do conselho, seja conduzida pelo próprio conselho, porque isso é objeto da atribuição do conselho e do presidente do conselho, deveria se enxergar que falta esse perfil, e essa provocação ao conselho deveria ser feita por ele mesmo, né? De novo, é um exercício de humildade, é um exercício de transformação, mas eu acho que é natural por tudo que a gente vem passando. Mas, e é muito legal, ao mesmo tempo que fiz essa crítica, né, em relação ao perfil dos conselheiros aí, que estão abertos, você já vê movimentos muito relevantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No Conselho do Itaú, você tem hoje 3 pessoas
extremamente nativos digitais, fazem parte do conselho, sentam junto com a família, junto com pessoas, obviamente, das famílias, né, do Itaú, e conselheiros de longa data, e ex-presidentes do Itaú, etc., e CEOs. São 3 pessoas. Fabrício, né, que foi fundador do iFood, César Gon, da CIT. Então, você tem pessoas que trazem outra visão, né, em relação a isso. Para mim, isso é fundamental. Então, quando a gente olha uma empresa como o Itaú, que é referência, que acho que é um exemplo de transformação digital, uma empresa centenária que conseguiu fazer frente a novos players, tá? Eu acho que são exemplos positivos que a gente tem que criar nessa agenda de... E eu também acredito que vários cases muito bacanas que você olha, seja Randon, Gerdau, Aveg, as potências estão realmente verticalizando, encontrando outras fontes de receita, não ficando vulnerável ao seu potencial. E aí tem um processo muito bacana que eu acho que tem uma humildade do gestor reconhecer que não vai ter todo o repertório, mas quem ele pode acessar para conseguir estar fazendo novas parcerias, encontrando outros caminhos. A resposta vai estar dentro algumas vezes, mas nem sempre. Então, esses novos insights e conexões é importante. E aí, a minha próxima pergunta, acho que tem muito a ver com essa cultura. Quando a gente fala de qualquer movimento, você viveu isso na prática em várias, né, instâncias e tudo mais. Para você, quais são os pontos que permeiam para falar que já tem uma cultura de inovação, que está preparado para o próximo passo? Ou que dicas que você daria para quem está pensando aqui, preciso fomentar isso na minha empresa? Por onde que começam a ler sinais para fazer esse movimento de cultura? Legal. Bom, eu acho que, como eu falei de engajamento do conselho e do CEO, né? Governança, a gente fala muito do tone on the top, né? Então, o tom da organização, a cultura tem que vir de cima. Isso vem pelos acionistas, pelo conselho e pelo CEO. Esse é um ponto extremamente importante. Em todos os processos que eu conduzi de transformação digital, eu tinha 2 parceiros principais. O CIO, que a base da transformação digital está em tecnologia, mas a maior alavanca é pessoas. Então, sempre o head de pessoas, o VP de RH, estava junto comigo. E eu acho que esse triunvirato funciona muito bem, né? Alguém que é responsável pela transformação, né? E que normalmente o ideal é que não esteja envolvida na operação do dia a dia, com o suporte do CIO e da pessoa da head de pessoas, que estão envolvidos na operação, não podem se dedicar 100% à transformação, eles têm a operação, mas que podem contribuir em um diagnóstico de cultura muito importante. E você começa a ver a primeira pergunta para você detectar se a gente está no caminho correto ou não é sobre tolerância ao erro. Eu lembro, em telecomunicações, a gente falava assim, como é que a gente vai inovar em telecom se a gente foi criado numa indústria, eu fiquei 20 anos nessa indústria, onde se a gente não completasse 99,99% das ligações, a gente recebia uma multa da Anatel. Então assim, como é que você fala assim, não, erro ok. É tolerável. Não é tolerável, só é tolerável em menos de 0,001. Se for mais do que isso, já não é mais. Então, isso é ao longo do tempo. Você não muda a cultura por decreto. E para assim, agora nós somos inovadores. Põe um quadro na parede, todo mundo vende calça jeans e camiseta preta e tá tudo certo. Não é isso. É prática. Então, eu acho que começa muito pela liderança também. Preciso usar o exemplo no BV, né? No BV a gente começou um programa, no primeiro ano, a gente passou 3 anos montando esse projeto de transformação. O primeiro ano era um ano de pessoas, de sensibilização, de levar os líderes para fora do banco e do país, levar para o South by Southwest, incentivar as pessoas a participarem de fóruns, trazer startups para conversar, aumentar o repertório dessa turma. Eu acho que ter repertório é fundamental. No segundo ano, a gente foi para processo. Caramba, a gente agora, beleza, as pessoas querem trazer startups, querem inovar, querem pensar diferente, mas a gente não tem as ferramentas. No segundo ano de processo. E o terceiro foi de colheita, literalmente, as coisas acontecerem. Então, eu acho que sensibilizar a liderança das ferramentas é fundamental para conseguir essa evolução que acontece aos poucos. Se você tem uma pressão absurda de resultado, no curto prazo, vai ser muito difícil executar isso. E aí, acho que pegando, né, essa reflexão, e até no começo da tua fala, cada empresa vai encontrar o seu DNA, o jeito de fazer. Então, por exemplo, que nem você falou, a Amazon, a Spotify não vai ter uma área de cultura, ou outras empresas vão criar uma direção de cultura,
por ano de inovação, outras vão falar assim, todo mundo tem que inovar. Enfim, cada um vai tentar encontrar. Mas o que a gente tem percebido como prática é que as empresas, principalmente corporate, indústria e tudo mais, têm que dedicar um time, a área, o nome que a gente quiser dar. Por quê? Porque senão a operação te engole. A gente é abduzida pelo dia a dia. E além disso, acho que tem um gasto de energia que não é pequeno de fazer novas relações, de fazer uma construção de pontes de parcerias, que não está no DNA de quem está só tocando dia a dia operações. Então, tirar essa cabecinha, mapear quais são pontos estratégicos, senão você não consegue fazer. Você tem percebido esse movimento também? O que você... Não, sem dúvida. Todos os processos que eu liderei, a gente criou esse time à parte, e o time varia muito do estilo da empresa, da disponibilidade de capital, da estratégia, mas é fundamental apartar alguém para olhar isso, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que o apartar vai se deixar longe. Muitas vezes os caras criam, vou criar um hub no Vale do Silício. Caramba, a tua empresa está aqui, etc. Você tem um hub no Vale do Silício. Ok, mas... né? Então, tipicamente a gente brincava que ficava assim, a uma quadra de distância, né? Onde eu possa contaminar a cultura da empresa mãe, vamos chamar assim. Então, apartar recursos eu acho importante. Dedicar um orçamento. Quando eu falo orçamento, não é pegar X milhões de capex e colocar fundo perdido e falar, beleza, isso aqui é verba de P&D, deixa lá, os caras queimam e pronto. Não. Tá aqui, é a fundo perdido, tem métricas de retorno, e o retorno não é ROI, não é payback, etc. O retorno é criar métricas de as pessoas estão trabalhando melhor, os fluxos estão andando mais rápido, a gente está conseguindo traduzir para a marca daquela companhia quesito de inovação, a gente conseguiu lançar um produto, ok, né? Mas isso vai amadurecendo ao longo do tempo. E esses indicadores não são fáceis de, no primeiro ano, você indicar. Porque se você for querer aprovar algum projeto por ROI, você já está ferrado de início. Exato. Tá? Porque justamente se fosse tão fácil, você já soubesse contar, ele já teria sido lançado. Né? Qualquer grande lançamento tem um coeficiente de risco. Exato. Não, e normalmente o que a gente normalmente fazia? No primeiro ano, são indicadores mais soft. Então, assim, a gente, por incrível que pareça, a gente colocava assim, quantidade de líderes treinados, quantidade de palestras que nós fizemos para o ecossistema, quantidade de eventos que a gente participou, quantidade de provas de conceito com startups, etc. Isso foi o primeiro ano. No segundo ano já virou assim, contratos fechados com startups. No terceiro ano foi valor VPL, valor presente líquido de tudo que a gente produziu em inovação. Você só consegue chegar a isso depois de 3 anos consistentes. Investimento sem voos de galinha, sem soluços. Aqui, quando você fala da liderança por primeiro ano, para mim, a gente fala bastante em vários eventos que a gente tem organizado no Connect. A liderança, para mim, é a força motriz. A gente fala muito que as pessoas são diferenciais, tá tudo certo, e realmente são, mas quando você pega de uma organização para outra, quem mobiliza, quem faz grandes transformações com a velocidade que normalmente quer, vai ser a liderança. E aí como que você consegue fazer um brand de loja, né? Seja com influência digital, repertório, olhar mercado, falar de indústria, de uma série de coisas, para que de fato ele consiga fomentar a gerar um espaço de segurança para o time, de trazer ideias, de fomentar coisas, de levantar dores, porque a primeira, você vai chegar com o teu time de inovação, vai falar quais são as dores. Alguns não conseguem nem, né, tangibilizar o que está doendo na área e tal. Então, eu acho que para mim tem este movimento muito forte aí como um grande parceiro dessa movimentação. Sem dúvida. E por isso que eu citei muito a importância do head de pessoas nesse tema, porque envolve muito o engajamento das lideranças e um conhecimento profundo do perfil das lideranças. Depende muito da pessoa. Né? Tem gente que vai, tem gente que vai ficar no caminho. Não, e existem, assim, inúmeros preconceitos, né? Então, você sempre pensa na área de inovação, você pensa que vai ser o cara digital, etc. Eu sempre falo, nas minhas 2 últimas passagens, liderando áreas de inovação super relevantes na Vivo e no BV, meu melhor evangelizador era o pessoal da área jurídica, os advogados. Por incrível que pareça. Assim, projetos que eram muito relevantes. Por quê? Porque fazia parte do estilo daquela pessoa. Pessoa muito aberta a colaborar, muito curioso, e fazer com que os projetos funcionassem muito bem. Porque no final do dia, se você não tem a abertura das áreas, é muito difícil
igual você falou, chegar um time externo de inovação e falar, oi pessoal, tudo bem, quais são as dores, eu vou resolver. O cara vai falar, nem sei dizer para você quais as minhas dores. E o cara de inovação chega lá e fala assim, cara, eu não entendo do negócio, então eu não consigo fazer diagnóstico. E daí travou. E principalmente, você vai sentar uma startup A e B, ela nunca é Ctrl-C, Ctrl-V. Vai ter que ter uma abertura de quem está ouvindo do lado de corporate para falar, teu produto não casa aqui tanto, mas você consegue ajustar isso ou aquilo. Se ele não tiver essa abertura, ele vai falar pro teu analista, gestor, hein? Cara, gente, nem deu o primeiro passo de querer ouvir, falar, eu consigo te contribuir, vamos tentar fazer diferente. Então, ali é uma colaboração real para o negócio dar certo. Senão, ele é mais uma lista de desejos, falando, não deu, traz outra, e não funciona. Tem bastante disso. Um outro elemento, né? Quando a gente está falando um pouco de jornada, a gente falou um pouquinho do perfil. E aí eu queria te perguntar, dica que você daria para quem está nos ouvindo para ampliar o seu próprio repertório? Porque, de novo, a gente vive os nossos mini-mundos, cada um na sua área, a gente é engolido pela nossa rotina, tem quem a gente encontra que a gente fala, tá corrido, isso, aquilo, e dedicar um tempo para essa jornada do lifelong learning está sendo cada vez mais desafiadora. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo. A informação tem disponível muito intensamente. Que dicas que você usa na tua vida ou que você daria aí também para o pessoal? Eu acho que a primeira dica eu acho que é um perfil, né? Você tem que ser aberto, você tem que estar disposto a isso, tem que estar disponível. Não é fácil, o dia a dia acaba te sugando, né? E você tem que dedicar tempo para isso. Mas, como você falou, é um paradoxo porque informação tem. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje é filtrar. Se você for consumir tudo, é impossível. Você estava comentando do South by Southwest, né? Lá, para mim, é o exemplo claro, né, do Fear of Missing Out. Você tem, sei lá, 1.200 palestras em 5 dias. Toda vez que você entra e fala assim, caramba, eu tô numa palestra super bacana que tá abrindo minha cabeça, alguém manda no WhatsApp, cara, você tá perdendo no hotel tal, tá tendo um negócio fantástico. Se você entra nessa de querer consumir tudo, você sai sem nada, né? Então, sempre se planejar, né? Tentar fazer um autodiagnóstico, falar assim, caramba, onde é que eu tô falhando? Quais são os meus gaps em relação a isso? Que tipo de competência me falta? Né? É fluência digital, é entender, pode fazer um podcast como esse, não falar de inteligência artificial, que é o tema do momento, mas sim, inteligência artificial para quê? Para minha função, para onde eu trabalho, como é que eu me desenvolvo? Aí depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, funciono muito com pílulas de conhecimento. Se você chegar e falar assim, cara, você leu quantos livros? Né? Livro para mim é cansativo. Eu adoro paper. Né? Para mim, 5 páginas eu tô igual com você. Exatamente. Tem gente que é apaixonada por livro e fala, eu começo, mas já parei no meio do... Exatamente. Eu uso livros para outras funções, assim, mais para inspirar, porque daí é uma coisa mais profunda. Mas para pílula de conhecimento rápido, de inovação, eu uso muito paper, acho que funciona muito bem. E aí tem N canais, né? Então, mas de novo, buscar você buscar esse conhecimento, esperar as pessoas que estão em corporate, por exemplo, esperar que o RH vai trazer, ou a pessoa que está numa startup, eu vou esperar com o fornecedor, etc. Eu acho que você tem que ir atrás. Então, elencar quais são as competências, quais são os assuntos que estão fazendo falta, que podem adicionar valor na minha formação, e ir atrás. Mas sempre tomando muito cuidado com essa overdose de conteúdo. Eu falo também que a jornada tem que ser divertida, ser prazerosa. Porque se você coloca, e eu vi muita gente gerando muita ansiedade, de falar, tem tantos livros aqui para eu ler. Então, assim, não pode ser também algo que manter uma disciplina e perenidade. Então, uma das formas que normalmente eu gosto de pessoas que me inspiram, um bate-papo que me gera um repertório, vai falar com alguém que fala, putz, eu não faço ideia do que ele acabou de falar. Aí me gera curiosidade de ir atrás e procurar. Eu acho que um pouco das pessoas que nos cercam, bons papos, que realmente trazem uma profundidade, também ajudam a te, né, sair das bolhas normais, de ver mesmo as temáticas. Enfim, eu gosto bastante dessa. Não, e eu acho que um exemplo claríssimo disso é o Connect, né? A gente está aqui justamente para essa troca, né? Então, o Connect gera literalmente essas conexões, e que a gente fala muito de inovação e tecnologia, mas acaba sempre olhando para um lado
parece uma mão única, assim, né? Todo mundo, quem são os profissionais de inovação. Mas o que a rede cria, essa rede de contatos cria muito maior do que isso. Porque você vê inovação na indústria, você vê inovação em bens de consumo, etc., que são coisas que muitas vezes estão fora, né, da tua tela. Hype, exatamente. Mas você também vê muitas coisas que são do hype, IA, por exemplo, mas é aplicadas em indústrias, e você fala, caramba, deve se aplicar aqui dentro. E a gente pensa sempre em IA, pensa em aplicação de melhoria de eficiência, em atendimento ao cliente, vou falar com um bot, né? Esses são os lugares comuns, né, que vem na nossa cabeça. Mas quando você começa a olhar aplicações nesses mercados completamente diferentes, sim, explode a cabeça, literalmente. E acho que para mim o IA ainda está numa jornada de amadurecimento. Você olha grandes empresas falando bastante de algumas outras coisas, mas muita coisa ainda é errada, né? Não tem tantos cases aplicados que você fala, é isso. Então, acho que está ali, algumas corporações já saem mais avançadas, seja por investimento, trabalhando, mas ainda tem, acho que, um longo caminho para a gente, de fato, tirar maior proveito de toda essa potência que vai ser essa transformação. Sem dúvida, a gente está vendo somente a ponta do iceberg, muito por vir ainda, e o que é assustador é a velocidade com que as coisas vão mudando. Muitas vezes você acha que está implantando algo mega inovador e logo depois, inclusive isso é um dos problemas para as grandes corporações na adoção de IA. As grandes corporações estão acostumadas a grandes projetos. E caros. Vai implementar um SAP, vai implementar isso. Vai sempre grandes projetos longos. Exato. Com bastante gente envolvida aí, capital, enfim. Não, e com a escolha de um fornecedor best in class, né? Então você fala assim, eu vou escolher este fornecedor porque ele é o quadrante do Gartner, o melhor, etc. Hoje, os fornecedores entram e saem do quadrante do Gartner para IA, por exemplo, diariamente, né? Aparece um cara novo que faz uma disrupção absurda. Isso é muito complexo, se torna cada vez mais complexo a adoção de IA por grandes corporações. Né? Bom, muitas delas estão criando o quê? Estão criando um chassi agnóstico à tecnologia, a algoritmos, por exemplo, onde você pode, conectado na sua base de dados, né, explorar motores distintos de IA sem ter que ficar integrando. Eu acho que é outro, assim, né, não é o tópico aqui, mas a tua área também era tecnologia pura, né? Para mim, acho que esse é um grande desafio. Você pega grandes corporações, fazer POC mesmo, qualquer coisa. É tanto risco de segurança, tanto isso, aquilo, que você não consegue integrar. Você vai fazer um mundo à parte, que depois não conversa com a outra informação. E aí, se você quiser dar um próximo passo, teria que passar por um contrato. E aí, você não consegue fazer um contrato se você não conseguiu nem mostrar que aquilo é alguma solução viável. Então, acho que essa equação ainda não está tão tranquila. Não está. E daí passa um pouco por aquele paradoxo que você citou, né? Porque essa dicotomia entre eu preciso ter alguma estrutura para testar coisas de IA, só que para montar essa estrutura ela leva um tempo. E ao mesmo tempo, eu tenho modelos sendo lançados todo dia e o mercado me pressionando a falar assim, mas você não tem IA? Se eu sou uma grande corporação, o que você está usando? Qual é a POC? Qual é o resultado? A única que você já implementou, que grande você já teve. Grande você já teve. Não, você tem que colocar isso no forecast dos próximos 2 anos, quando você vai reduzir de eficiência porque tem IA. Mas eu nem sei o que colocar. Só a pressão que o mercado exerce. Então é aquela história. Como é que eu me estruturo para ser mais rápido, ser mais veloz, etc. Ao mesmo tempo que eu sou pressionado para fazer as coisas a toque de caixa. E ao mesmo tempo que você fala ali, nem sei quantos aplicativos vai ter agora de IA. A gente não consegue saber de todos. Tem tanta coisa nova rolando que até o profissional, seja o CIO, CTO, qualquer um, imaginar aonde que está, né, os grandes players para grandes dores e conseguir alavancar. Então, assim, é muita informação realmente para você conseguir fazer o filtro de impacto de verdade positivamente, né, no seu negócio. Então, tem bastante desafio daí pela frente. Mas a gente já está com o nosso avançar da hora. Eu brinco que aqui a gente tem bate-papo para mais 1, 2, 3, porque tem o conteúdo com certeza ao repertório. Queria te pedir uma mensagem final. Então, assim, teu background de carreira, toda a tua expertise, o que você daria de dica, né? Seja para quem está iniciando na jornada, quem já está mais sênior e tudo mais, grandes lições que você aprendeu e que você está incorporando. Bom, acho que a primeira delas eu vou repetir aqui, acho que já falei aqui, mas acho que é fundamental. A crença é a base de tudo, né? É o fio condutor de tudo. Por mais preparado que você esteja, por mais
processo que tenha, por mais investimento que tenha, se não houver a crença, o processo de transformação, seja ele transformação digital, seja uma transformação organizacional, não vai acontecer. O segundo ponto é a inovação passa por pessoas, né? Não é tecnologia, não é algoritmo, é transformação de pessoas. Então, falo muito da parceria e da importância das lideranças nesse processo de transformação. E o terceiro ponto é as pessoas muitas vezes acham que transformação é dar um giro de 180 graus e às vezes perder a essência, né? Eu falo muito isso nas organizações que eu trabalhei, transformar é evoluir, mas sempre sem perder a essência das companhias. É por isso que... Não é desqualificar até onde te levou. Exatamente. É o que você vai evoluir. Exatamente. Tá. Transformação sobre olhar para frente e não sobre falar mal do passado e não reconhecer os êxitos do passado. Então, para quem muitas vezes em início de carreira olha para a área de inovação e pensa, né, qual é o caminho a seguir, o meu conselho é pisa no acelerador, muito legal, é recompensador, mas é algo muito longe de escorregadores do Google, né, de piscinas de bolinha, e é uma tarefa difícil, uma função complexa, que exige muita resiliência dessas pessoas, porque você vai ter que vencer muitas barreiras, vão vencer muitas pessoas para fazer seus projetos se tornarem viáveis. Então, inspiração é importante, né, mas transpiração e inovação é fundamental. Fantástico. Ricardo, mais uma vez, adorei o bate-papo. Obrigada mais uma vez por toda a expertise. Acho que aqui quem está nos ouvindo, a dica que eu realmente daria, fala muito nada, é esse olhar para o novo, essa abertura. Eu acho que aqui cada vez mais a gente não vai ter todas as respostas, mas é saber que nas boas conexões você consegue ter novos insights. É desafiador, porque se fosse fácil, eu falo que gerar conexões também é um ato intencional. Nós falamos muito de conexão, mas conexão ele também dá trabalho, requer investimento de tempo, requer você nutrir pessoas que você vai fazendo ao longo da tua carreira. Eu acho que esse bichinho de inquietude, rebeldia, curiosidade tem que estar presente, seja qualquer profissão. A gente está falando que todas as profissões estão se reinventando. Eu acho que aí o desafio é de olhar a sua versão e qual será a sua versão no futuro. Então, mais uma vez, super obrigada. Acompanhe nosso podcast. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui.